Você já tentou diversas dietas, exercícios e estratégias para se livrar da gordura abdominal, mas parece que nada dá resultado. Se esse é o seu caso, saiba que você não está sozinho. A gordura localizada na região da barriga é uma das mais difíceis de eliminar e existe um motivo por trás disso que muitas pessoas não conhecem. Hoje vamos explorar esse mistério e revelar o que realmente impede a perda de gordura nessa área, além de compartilhar dicas valiosas para você enfrentar esse desafio de forma eficaz, sem recorrer a dietas extremas ou soluções milagrosas que não funcionam. Fique comigo até o final desse vídeo, porque você está prestes a descobrir um novo caminho para transformar não apenas sua aparência, mas também a sua saúde. Mas antes de mergulharmos nesse assunto tão importante, quero convidar você a se inscrever no canal e ativar os sininhos aqui do Dr. Rodrigo Neves. Assim você estará sempre atualizado com os melhores conteúdos sobre saúde e bem-estar e não perderá nenhuma dica essencial para alcançar os seus objetivos. Agora vamos ao que interessa: como eliminar a gordura abdominal de maneira natural e permanente. A gordura na região da barriga não é apenas uma questão estética que afeta a autoestima de muitas pessoas. Ela é também um importante sinal de alerta para a saúde. O excesso de gordura abdominal, especialmente chamada gordura visceral, está associada a uma série de problemas sérios, como doenças cardíacas, hipertensão, diabetes tipo 2 e outras condições crônicas. No entanto, muitas vezes ignoramos os verdadeiros culpados por esse acúmulo de gordura. Hoje vamos focar em dois fatores principais que estão diretamente ligados à dificuldade de perder gordura da barriga: o açúcar e o estresse. Esses dois elementos, embora possam parecer inofensivos ou até comuns no dia a dia, têm um impacto profundo no nosso metabolismo e no controle do peso. O açúcar, presente em grandes partes nos alimentos que consumimos, especialmente industrializados, é um dos maiores vilões. Quando ingerimos quantidades excessivas de açúcar, nosso corpo converte o excesso desse açúcar em gordura, que acaba sendo armazenado na região abdominal. Além disso, o açúcar causa picos de insulina, um hormônio que, quando desregulado, contribui para o aumento da fome e o acúmulo de mais gordura. Outro fator frequentemente subestimado é o estresse. Quando estamos sob pressão constantes, nosso corpo libera grandes quantidades de cortisol, o chamado hormônio do estresse. O problema é que altos níveis de cortisol incentivam o corpo a acumular gordura, especialmente na barriga. Isso acontece porque o organismo entra em um modo de sobrevivência. Guardamos energia na forma de gordura para lidar com o estresse. Esse mecanismo evolutivo que nos ajudava a sobreviver em tempos de escassez, hoje trabalha contra nós, especialmente em uma vida moderna, cheia de estresse diários e alimentação abundante. A boa notícia é que, ao entender como o açúcar e o estresse afetam o nosso corpo, você pode tomar medidas concretas para reverter essa situação. Pequenas mudanças no estilo de vida, como reduzir o consumo de alimentos ricos em açúcar, escolher carboidratos complexos e naturais, praticar atividades físicas que ajudam a controlar o estresse, como, por exemplo, meditação ou próprio exercício físico regular, podem fazer toda a diferença para você. Lembre-se, a chave para perder gordura abdominal de forma saudável e duradoura está em uma combinação de bons hábitos alimentares, controle do estresse e uma rotina de exercícios equilibrada. Não existem soluções rápidas ou milagrosas, mas com paciência e consistência você pode alcançar os seus objetivos em um tempo muito hábil e dessa forma melhorar também a sua saúde de maneira significativa. O açúcar é o inimigo silencioso que muitos subestimam. Você deve ter ouvido dizer que o açúcar em excesso faz mal, isso é certo, mas o que poucas pessoas sabem é como o açúcar realmente atua no corpo e, mais especificamente, como ele contribui para o acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal. A verdade é que o açúcar não apenas aumenta o peso, mas também desencadeia uma série de reações no organismo que dificultam a perda de gordura. Quando ingerimos o açúcar, ele é rapidamente transformado em glicose, que entra na corrente sanguínea. Isso provoca um aumento súbito nos níveis de glicose no sangue e o corpo reage liberando um hormônio chamado insulina.
insulina. A insulina é responsável por transportar essa glicose para dentro das células, onde será usada como energia. No entanto, o problema surge quando esse processo acontece repetidamente ao longo do dia, o que é muito comum em pessoas que consomem alimentos ricos em açúcar e carboidratos refinados. Esses picos constantes de insulina podem levar ao que chamamos de resistência à insulina. Basicamente, o corpo começa a se acostumar com os níveis elevados de insulina e, para controlar a glicose no sangue, precisa liberar quantidades cada vez maiores desse hormônio. E aqui está o ponto-chave. Quanto mais insulina o corpo produz, mais ele tende a armazenar gordura, especialmente nessa região do abdômen. Isso ocorre porque a insulina, além de controlar o açúcar no sangue, também é um dos hormônios que mais estimulam o armazenamento de gordura. Então, sempre que os níveis de insulina estão elevados, seu corpo entra em modo de armazenamento. E a gordura abdominal é a principal consequência disso. Mas o açúcar não para por aí. Ele contém frutose, um tipo de açúcar metabolizado de forma diferente no corpo. Enquanto a glicose pode ser usada como energia por todas as células, a frutose é metabolizada exclusivamente no fígado. O problema ocorre quando consumimos frutose em excesso, como os refrigerantes, sucos adoçados e alimentos industrializados. O fígado sobrecarregado começa a converter essa frutose em gordura, e essa gordura é tanto depositada no próprio fígado, causando problemas como fígado gorduroso, quanto na sua barriga e em outras áreas do corpo. Agora você está se perguntando: se eu já sabia que o açúcar faz mal, o que mais posso fazer para evitá-lo? A resposta é simples, mas desafiadora. Elimine o açúcar adicionado na sua dieta. Você vai entender. Isso não significa apenas parar de adoçar o café ou evitar refrigerantes. O verdadeiro desafio é identificar o açúcar escondido nos alimentos processados. Muitos produtos, até mesmo aqueles considerados saudáveis, contêm açúcares disfarçados com nomes como maltodextrina, xarope de milho e glicose. Esses ingredientes têm efeitos tão nocivos quanto o açúcar comum. A dica é evitar qualquer alimento processado e contenha mais de 1 grama de açúcar por porção e ser especialmente cauteloso com sucos industrializados, que muitas vezes são vendidos como saudáveis, mas estão repletos de açúcar. Tudo com moderação. Será que isso vale para o açúcar? Muitas pessoas acreditam que tudo com moderação é a chave para uma alimentação saudável. No entanto, quando se trata do açúcar, a moderação pode não ser tão simples assim. O corpo humano não foi projetado para processar grandes quantidades de açúcar de forma constante. Se olharmos para os nossos antepassados, veremos que o consumo de açúcar era muito limitado. A principal fonte de açúcar vinha de frutas e vegetais, que nem sempre estavam disponíveis. Hoje vivemos em uma sociedade onde o açúcar está praticamente em tudo, desde pães até molhos para saladas. Mesmo pequenas quantidades de açúcar, quando consumidas várias vezes ao dia, podem se acumular e causar estragos no metabolismo. É por isso, se você realmente deseja ver resultados duradouros, precisa adotar uma postura mais firme e reduzir drasticamente o consumo de açúcar e alimentos processados. Focar em alimentos integrais, como vegetais, proteínas magras, gorduras saudáveis e frutas com baixo teor de açúcar, como frutas vermelhas, é uma excelente maneira de proteger seu corpo dos efeitos nocivos do açúcar. Até frutas tropicais, que são saudáveis, devem ser consumidas com moderação, já que contêm maiores quantidades de frutose. Em relação ao estresse, ele é o sabotador silencioso do seu progresso. Agora que falamos sobre o açúcar, vamos abordar o segundo grande obstáculo na perda de gordura abdominal: o estresse. Quando estamos estressados, nosso corpo entra em um estado de alerta chamado de luta ou fuga, o que leva à liberação de um hormônio chamado cortisol. O cortisol é essencial em situações de curto prazo, ajudando vocês a reagir a perigos imediatos. No entanto, o problema surge quando o estresse se torna crônico, mantendo os níveis de cortisol elevados por longos períodos. O cortisol elevado não apenas aumenta o acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal, mas também
pode interferir diretamente da forma que o corpo metaboliza os alimentos. Isso acontece porque o corpo, ao interpretar o estresse como uma ameaça constante, tenta conservar energia armazenando mais gordura. Esse mecanismo que antes o ajudava a sobreviver em tempos de escassez, agora está contra nós, especialmente no estilo de vida moderno. Além disso, altos níveis de cortisol também pode aumentar a quantidade de glicose no sangue, mesmo quando não estamos consumindo os alimentos açucarados. O cortisol provoca a liberação de glicose armazenada no fígado, o que eleva ainda mais os níveis de insulina e favorece o desenvolvimento de resistência a ela. Outro fator importante é como o estresse afeta nossas escolhas alimentares. Quando estamos sob pressão, tendemos a buscar alimentos ricos em açúcar e carboidratos como uma forma de conforto. Isso cria um ciclo vicioso, onde o estresse leva ao consumo de alimentos pouco saudáveis, o que por sua vez aumenta o estresse metabólico do corpo. Como podemos controlar os efeitos e reverter seus efeitos no nosso corpo? Felizmente existem várias estratégias eficazes para reduzir o estresse e, consequentemente, os níveis de cortisol. Uma das mais simples e poderosas é a respiração profunda e controlada. Respirar profundamente, inspirando pelo nariz e expirando lentamente pela boca, ajuda a acalmar o sistema nervoso e pode reduzir os níveis de cortisol em minutos. Outra ferramenta eficaz é a meditação. Meditar por apenas 5 ou 10 minutos por dia pode fazer uma grande diferença na sua capacidade de lidar com o estresse diário. A prática regular da meditação ensina o corpo e a mente a reagirem de forma mais calma às situações de pressão. Exercícios físicos também são aliados poderosos. Eles não apenas ajudam a queimar gordura, mas também estimulam a produção de endorfinas, os hormônios do bem-estar que ajudam a contrabalancear os efeitos do cortisol. No entanto, é importante lembrar que excesso de exercício pode ser uma fonte adicional do estresse para o corpo, então é essencial encontrar um equilíbrio. Exercícios moderados como caminhadas, natação ou yoga são opções excelentes. Por último, mas não menos importante, o sono desempenha um papel fundamental no controle do estresse. Quando não dormimos o suficiente, os níveis de cortisol aumentam e o corpo tem mais dificuldades em processar a glicose, o que pode levar ao acúmulo de gordura. Garantir um sono de qualidade é essencial para manter o cortisol sob controle e permitir que o corpo se recupere adequadamente. Agora que você já entende, tenha paciência com o processo. A perda de gordura abdominal é um processo gradual e a chave para o sucesso é entender que não existem soluções rápidas. Se você está comprometido com essa transformação da sua saúde, quer eliminar de vez a gordura abdominal, continue com a gente. Inscreva-se no canal aqui, Dr. Rodrigo Neves, e ative o sininho para receber todas as nossas dicas práticas e valiosas para uma vida mais saudável. Juntos vamos alcançar um bem-estar duradouro e uma saúde plena.